mais um AbilityCast, mais um episódio, e esse episódio deixa explícito que nós atingimos todo o Brasil. Já entrevistamos pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, João Pessoa, de todo o Brasil, e hoje a gente está trazendo uma pessoa do nosso bairro, nosso vizinho aqui. A gente fica localizado em Setúbal e a gente trouxe o Daniel Uchoa, idealizador do Coletivo Setúbal. E antes de eu dar algum spoiler, eu vou passar a palavra para ele que ele mesmo possa explicar o que é esse movimento, o que é que significa esse Coletivo Setúbal. Daniel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Rapaz, aí Daniel, pra gente é um prazer, viu, estar aqui com vocês hoje. João, a gente hoje vai falar, a gente já falou do macro e hoje a gente vai falar do micro, da nossa vizinhança, né? Mas não menos importante, né? Tão importante quanto, na verdade. Então, assim, eu acho que é o mais importante, na verdade. É o mais importante porque hoje eu considero o Daniel como uma referência, o cara que cuida do nosso bairro, o cara que luta pelos nossos interesses. E é sobre exatamente esses interesses, essas particularidades que nosso bairro tem, diferente de outros bairros naturalmente, e que a gente está trazendo o nosso querido e amigo Daniel aqui, a pedido dos nossos vizinhos. Por que não leva o Daniel? Por que não leva o Daniel? O Daniel tem que botar a boca dele ali no mundo, falar para outras pessoas. Hoje, quando o síndico aqui de Setúbal me liga dizendo que tem um carro na frente do portão, antes de eu ligar pra CTTU, eu já ligo pra tu, entendeu? Já passa o vídeo do... Já passo o vídeo e depois eu ligo pra CTTU. Daniel, seja bem-vindo aí. E aproveitando essa informação de Marcondes, quem não conhece o Coletivo Setúbal, ele tem exatamente esse papel também, né? De falar sobre carro mal estacionado, em entrada de vaga de garagem, em espaço de cadeirante, como é que se diz, esgoto a céu aberto, vazamento de água, necessidade do nosso bairro com relação à limpeza, segurança, assalto, todas as necessidades que muitos dos outros bairros têm. E nós, felizmente, temos o nosso querido Daniel aqui, que a gente divide com ele essa responsabilidade, que na maioria das vezes deveria ser um papel do agente público e termina não sendo, e por isso que aparecem pessoas, surgem pessoas igual o Daniel aí, que tem facilitado bastante esse nosso trabalho. Principalmente nosso, que somos empresários e muitas vezes não temos tempos de estar cobrando do poder público essas demandas. A gente fica arrumando tempo para cobrar os nossos clientes quando não paga pra gente, né, Marcos? Verdade. Treinando funcionário. O Coletivo Setúbal é um grupo que tem comemorado agora seus 15 anos de existência com muita representatividade de um território que é Setúbal. E a gente está muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês da Ability toda essa história de integração de um bairro que tem aí uma grande parcela da comunidade de Boa Viagem. Setúbal é um pedaço importante de Boa Viagem. E Boa Viagem que é o maior bairro da cidade do Recife. Eu ouvi dizer até que a gente ia dar o grito de independência nosso e ia virar um país. Olha, disseram para mim uma vez na rua que faltam só duas coisas para Setúbal se tornar um bairro independente, que é uma lotérica e uma loja da Boticário. A lotérica a gente já ganhou agora. É isso que eu ia dizer, a lotérica chegou, não Falta a Boticário, viu? Deixa comigo que eu vou resolver isso. Olha aí. Um nicho de mercado aí, né? Uma loja do Boticário. Mas olha, é isso, né? Setúbal, ele se transformou num território importante da cidade do Recife. Ontem, inclusive, saiu uma matéria importantíssima no Diário de Pernambuco falando sobre lugares que ainda não são reconhecidamente na administração pública um bairro, mas funcionam como um bairro. As pessoas se sentem pertencentes a um lugar. E é por conta disso que Setúbal ele se destaca na cidade. Porque se você pergunta aí fora, meu amigo, você é o quê que mora aqui? O cara vai dizer, eu sou setubalense. Setúbal não precisa nem existir no mapa para existir no coração das pessoas. Quem mora aqui por perto tem inclusive nacionalidade. Só falta um passaporte. O povo aqui é setubalense de coração. E isso lembra muito a gente um filme recente que ganhou as telas do Brasil inteiro, que foi um filme pernambucano chamado Bacurau. O filme Bacurau mostrava, do diretor Kleber Mendonça, uma cidade que não existia no mapa. E de repente as pessoas começaram a dizer, como não existe no mapa? A gente não existe? A gente não tá aqui? Meu avô, meu pai, eu tô aqui, a família toda, a história nossa é aqui. E aquele filme mostra como um sentimento de comunidade, de pertencimento, ele pode empoderar pessoas para que elas possam lutar pela sobrevivência, pela existência, pelo reconhecimento.
e pelo nosso aperfeiçoamento, como nossa luta, aperfeiçoamento do nosso lugar. Setúbal é um território da cidade que, como qualquer lugar da cidade, tem seus problemas, seus desafios. Aqui, como a Zona Norte, a gente vai disputar e discutir sobre segurança pública. Aqui a gente vai ter alguma queixa a respeito de uma infraestrutura, algo que falta, que vai nos ajudar. Mas, em Setúbal, o coletivo tem cumprido um papel importante de juntar essas pessoas, fazendo com que elas compreendam a importância da gente criar um planejamento de luta, de pauta. A gente faz um meio campo importante com o poder público e tenta mediar essa necessidade e a entrega, a resolução dos problemas. Então a gente já tem aqui uma história de algumas entregas. A gente teve um papel importante na integração do Parque Dona Lindu com o bairro, porque o parque, quando foi projetado, num alto custo, quase 40 milhões de reais, lá atrás, há 20 anos, ele sequer previa como esse parque ia se integrar com o bairro. Então não tinham pontes atrás para cruzar o canal. O morador de Setúbal, para ir para o Dona Lindu, que ficava no próprio bairro, precisava fazer um arrodeio, ou para o sul ou para o norte, para usar pontes que já existiam de quase 1 quilômetro de distância. Então a gente conseguiu lá, a nossa intervenção junto com a prefeitura à época, instalar 2 equipamentos, 2 pontes de metal, que ficam hoje atrás do parque, que é por onde as pessoas acessam o parque. Eu estou falando desse exemplo, mas assim, a gente poderia passar aqui o dia falando de outros. Isso... Interessante, Daniel, desculpa, sem perder seu raciocínio, interessante você falar isso, por quê? Porque essas pontes hoje, elas não são utilizadas não só apenas pelos moradores de Setúbal, até porque quando existe alguma atração no parque, as pessoas de outros bairros vêm, estacionam aqui no bairro de Setúbal e simplesmente atravessam a ponte, que é a que você está falando, para poder ir para o parque. Pois é, então você vê, né, como é que isso acontece? Por que isso acontece desse jeito? Porque existe um olhar atento ao nosso território e o Coletivo Setúbal cumpre essa função de representar essa comunidade que, quando tem um problema, nos aciona, entra em contato e diz, tá rolando isso, então por que a gente não faz assim? Então a gente tem esse papel de receber, acolher essas demandas, tentar fazer uma triagem, saber se aquilo de fato é uma pauta importante para se levar ao poder público, se aquilo ali existe uma demanda, uma necessidade, se aquilo vai trazer benefícios para a comunidade. E a gente, a partir das boas relações que a gente cria com os poderes, a gente tenta encaminhar essas pautas. Na maioria das vezes, a gente tem as pautas acolhidas e transformadas em resposta, entrega, em solução. Esse é o papel do Coletivo Setúbal. Mas, Daniel, como foi que isso começou? Porque eu me lembro que começou no grupo do WhatsApp lá atrás. Eu cheguei a fazer parte também, mas era uma demanda muito alta ali, eu não tinha tempo de acompanhar. Então, se acordasse em determinado dia, eu digo, bicho, eu vou fazer um... Como foi, assim, o pontapé inicial disso daí? Olha, eu ouvi dizer que começou no MSN, não foi no... Nem tanto. Mas, olha, o coletivo tem uma história longa, né? E isso surge também por conta desse olhar. Eu sou um acadêmico das ciências sociais, então eu sentia muito essa necessidade de integrar essas pessoas, de chamar o morador, chamar o comerciante, para que a gente pudesse sentar aqui, tomar um café e conversar sobre o bairro. E a partir disso, a gente usou as redes sociais para dinamizar esses encontros. Então a gente criou um grupo lá na época no Facebook e começamos a postar fotos, paisagens, pôr do sol do bairro. E as pessoas começaram a entrar nesse grupo porque percebiam que ali era um lugar para eles, um lugar para o setubalense. E de repente as pessoas que chegavam traziam também suas ideias, seus pedidos. E de repente, um belo dia, a gente começou a se questionar por que, num dos cruzamentos principais do bairro, na Sais Souza, Rua Sais Souza, a gente não tinha uma faixa de pedestre. Seria pedir muito uma faixa de pedestre para o poder público? Na época a gente fez algumas solicitações para a autarquia de trânsito e nenhuma se traduziu na resposta que a gente queria. Depois de 24 pedidos e 24 protocolos anotados, a gente decidiu agir, usar as redes. E a gente fez uma convocação para os moradores, para naquele dia, às 10 horas da noite, quando o tráfego dos carros iria diminuir, a gente ia pintar por conta própria uma faixa de pedestre na Sais Souza.
A população aderiu, trouxe tinta de parede, pincel, rolo de tinta, o que sobrou em casa da obra, e a gente pintou a faixa de pedestre. Ficou toda troncha, daquele jeito, mas aquela faixa virou Eu lembro, foi símbolo ali no cruzamento do RM. no cruzamento do RM, do Eu supermercado. lembro. Que a gente começava Veja, no RM e saía ali do pão, né? era um cruzamento que tinha supermercado, academia, apartamentos, comércio, tinha Locadora. tudo, locadora, papelaria. E como é que ali, de um trânsito intenso de pedestre para cima e para baixo, a gente não tinha uma faixa? E a gente pintou uma faixa do nosso jeito. Óbvio que a faixa não ficou essas coisas todas. Mas no outro dia de manhã eu tava dando entrevista para Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, falando sobre aquele ato de ousadia de uma vizinhança que não estava pedindo nenhum luxo, queria uma faixa de pedestre para poder atravessar a rua. A CTTU, à época, se sensibilizou com aquela história e implementou a faixa oficial, que a gente queria tanto. Ela não só fez uma faixa, como fez 4 faixas no cruzamento inteiro e adicionou 2 lombadas. Resolveu o problema. Então, esse foi um formato inteligente que a gente encontrou para chamar o poder público para fazer cumprir suas atribuições e entregar para essa comunidade o que ela precisa. O coletivo Setúbal surge a partir desse momento, as pessoas começam a chegar, firmadas naquele exemplo, numa conquista popular. Não tinha partido político, não tinha um grupo ideológico dominante. O que tinham eram pessoas. O que rolava ali era gente de uma comunidade que estava interessado em deixar a comunidade mais prazerosa, mais adequada para a boa vivência dessas pessoas. E aí, de lá para cá, o coletivo vai se expandindo. Hoje somos 25 mil vizinhos juntos, conectados com um amor único, que é a discussão pelo bairro de Setúbal. E aí, Daniel, seguindo nessa linha, você, com essas suas informações, você percebe em alguns momentos o poder público ele falta essa sensibilidade de enxergar quais necessidades dos bairros, não se resumindo simplesmente a uma faixa de pedestre, entre tantas outras. Você hoje, passado todo esse tempo, como é que você enxerga isso? Onde é que está essa dificuldade do poder público enxergar essas pequenas coisas que faz tanta falta, agrega tanto para a coletividade e o poder público não consegue enxergar? Olha, João, essa é uma questão super importante, porque isso tem a ver com como as cidades elas são planejadas. Os bairros, eles nunca foram uma unidade de pertencimento a partir da qual se olha para a cidade. Normalmente é o caminho inverso. Essa relação normalmente é cidade e bairro e não bairro-cidade. Mas essa dialética é importante ela acontecer porque é no bairro onde a população sente a presença ou a falta do Estado. Por exemplo, é na minha rua que eu vou sentir a falta de iluminação quando eu chego em casa com o meu veículo. É na rua de trás, quando eu vou no caminho para a padaria, que eu vou perceber as calçadas. É na rua de trás que eu vou pegar o ônibus, então eu vou acessar um serviço público. Então veja, é muito importante a gente ter um olhar para a gente discutir esse conceito de bairro a partir de um planejamento de uma cidade. Algum tempo nós tivemos aqui no Recife um movimento que ganhou as páginas dos jornais chamado Ocupa Estelita. Esse movimento ele surgiu a partir de um debate muito intenso sobre a cidade e o avanço dessa indústria imobiliária e uma passividade do Estado. Então, existia ali um grupo que defendia que um determinado local da cidade precisava ser agora palco de novas construções, era um novo Recife que estava surgindo ali. E aí, para que aquele novo surgisse, o velho tinha que sair. Existia um outro grupo que dizia que, olha, essa discussão entre novo e velho, ela precisa ser mais problematizada. Não é porque algo está sucateado que isso precisa ser jogado fora. Ou algo foi deixado que ficasse sucateado. Importante isso que você está dizendo. Com o objetivo de favorecer
vamos dizer assim, um mercado específico, que é o mercado imobiliário. Pois é, então, se a gente percebe que... Mas aproveitando nessa mesma linha de raciocínio, e aí deixo como reflexão para você em cima de tudo que você vai falar dentro dessa linha de raciocínio. Hoje a gente tem, igual o parque ali do Estelita, a gente tem outras ruas no centro da cidade, né? A gente tem outros espaços dentro de Recife que, tipo, eu vejo que o poder público está deixando de lado e está se sucateando. E aí vai chegar um determinado momento que a iniciativa privada vai, de uma forma ou outra, aparecer e aí as pessoas vão correr atrás do prejuízo. Quando, na verdade, deveria já estar correndo agora, né? Um exemplo disso é a nossa Manhattan ali, que é o nosso centro do Recife, né? A nossa ilha. Meu amigo, o que tem de prédio ali que eles não estão sendo utilizados como deveria, né? E aquele centro do Recife ali é histórico e é lindo, mas existe vários embarreiramentos que inviabiliza exatamente a utilização devida, seja pelo comércio, seja por moradias residenciais ou comerciais. E quando a gente faz esse olhar geral na nossa cidade, aí eu termino voltando para aquela falta de sensibilidade que a gente enxerga hoje no nosso poder público, de não perceber. É como se eles não conseguissem olhar para a cidade como ela precisa ser olhada. Entendeu? Aí a gente precisa de interlocutores que o que nós elegemos não está lá, e a gente termina precisando de pessoas iguais a vocês e igual a tantas outras. É isso, João. A gente não pode deixar que a cidade ela seja um espaço que passe, os anos se passem e a gente, de forma passiva, veja aquilo acontecendo, deixando para um mercado, para um grupo de empresários apenas decidir. Olha, vai ser saudável para que todos possam participar dessa discussão. Porque, veja, aquilo que eu estava dizendo, aquilo que pode parecer velho, isso pode ser a nossa história, pode ser a identidade de um povo. Pode ser, não é, né? Pois é, a gente tá falando ali de uma área que foi leiloada com muitas problematizações do IFAM, por exemplo, dizendo assim, olha, isso não poderia ter sido feito dessa forma. Aqui existe um parque ferroviário que tem a ver com a dinâmica de como Pernambuco se desenvolve, né? Todo o mapa ferroviário do estado de Pernambuco, ele que é um mapa com desenho axial, ele vem de vários locais e eles vão se condensando ali para aquele ponto que não era por um acaso, estava perto do Porto do Recife, para escoar aquela produção, seja açucareira, de algodão e de tudo que a gente saiu produzindo aí ao longo dos séculos. Então veja, aquilo ali tem a ver com a história. Eu sou fruto de uma família, de um avô que conheceu a avó na estação de trem de Carpina, por exemplo. Meu avô veio trabalhar aqui na aeronáutica e ao retornar para casa nos finais de semana, minha avó morava na frente da estação de Carpina e se conheceram ali. E aquilo ali vai originar uma família mais na frente. E quantas histórias de pernambucanos não surgiram a partir de uma cultura ferroviária que existia e não existe mais hoje. Hoje a gente tem um estado cortado por rodovias, muitas vezes esburacadas, paga-se caro, o governo paga, a gente paga com os prejuízos nos automóveis, a gente gasta combustível fóssil para estar para lá e para cá levando todo esse material. No entanto, a gente tinha uma malha ferroviária um dia desse que foi abandonada. Então, são projetos de cidades, de estados, projetos governamentais que vão, ao longo das suas camadas, tocar lá no final num bairro, na vida de uma pessoa, na vida daquela vizinhança. E é para isso que a gente tem trazido essas discussões para o Coletivo Setúbal, mostrando para essa vizinhança que nós somos frutos também de governos e desgovernos, mas que a gente pode, de uma forma especial, encontrar soluções. É um grande desafio isso hoje em dia, porque de tempos para cá, essa seara política está muito polemizada. Então nós temos um bairro, que é um bairro majoritariamente conservador, o bairro de Boa Viagem, por toda a história dele, Setúbal, né, a presença militar da aeronáutica, dos equipamentos. Setúbal tem aproximadamente 50 anos de história. Boa Viagem tem mais tempo, tem 100 anos. Mas, a grosso modo, só nos anos 70 que Boa Viagem consegue se transformar num grande núcleo populacional com a chegada dos edifícios. Então, de 70 para cá,
a gente viu uma cidade expandir o seu mapa e, de repente, todo mundo querendo vir morar aqui. Depois da cheia de 75, mais ainda, a gente recebe um grande quantitativo populacional vindo da Zona Norte e esse bairro fica condensado. Sem o bairro estar preparado para Sem isso. estar preparado, né? A gente não tinha ali, por exemplo, uma infraestrutura ainda de abastecimento de água, e a gente vai ter matérias no Diário Pernambuco dando conta, moradores carregando, tinham pessoas que eram pagas para subir com um balde de água até o 4º andar do Conjunto Pernambucano que tem lá em Boa Viagem, por exemplo, né? Então, a gente teve grandes desafios na construção desse bairro aqui, que hoje é o maior bairro da cidade do Recife. São 120 mil moradores, todos, a maior parte, né, verticalizados. Esse é um bairro que ele rapidamente ele precisa aprender a existir. Ele contribui para um espalhamento dessa população recifense. Ele entrega para o Recife uma nova cara. O Recife, a partir de 1924, ele ganha um balneário, uma orla. Essa orla é a orla de Boa Viagem. Com isso, na época, o governador Sérgio Loreto, ele contribuiu para que o Recife deixasse um peso de uma cidade aristocrática do passado, ligada à escravidão, uma cidade antiga. Senhores de engenho. Senhores de engenho. Passasse agora a ser uma cidade moderna, uma cidade modernizada. Uma cidade que se espelhava, por exemplo, nos exemplos franceses, né? Uma cidade à beira-mar, que tinha agora hábitos como tomar um chá, como passear nas ruas. E aí o centro do Recife foi esse lugar de curtir ao ar livre. Se você pega aquelas ruas como 1º de Março, Rua Nova, Imperador. Ponte de Ferro e a Imperatriz, essa grande reta que você forma, se você junta essas três, aquilo ali era o grande shopping center ao ar livre, né? Principalmente na década de 20, 30 e 40. Até pouco tempo atrás, né? Até pouco tempo atrás. Naquele momento ali era não todas as ruas, sim, mas, por exemplo, vamos deixar a última que, na verdade, perdeu essa função, a Imperatriz. A Imperatriz, Mas você vê, no início aquelas ruas ali, elas eram um grande centro de compras, de uma moda, de uma elegância. As pessoas, elas marcavam para passear. Então havia o hábito do footing, né, um hábito adquirido pelos ingleses, que tiveram muita presença aqui por conta da instalação dessa malha ferroviária, comunicação e tudo mais, deixou pra gente vários exemplos dessa comunidade inglesa. O futebol, o Esporte Clube do Recife, tudo isso são referências inglesas que a gente tem aqui. Isso vai moldar esse novo povo, esse novo recifense. E aí você tem um centro do Recife efervescente. Mas quando Boa Viagem surge, Boa Viagem cria uma demanda de compra, de consumo própria. E na década de 70, uma grande loja vem para cá, que é a Viana Leal. Essa loja não consegue se consolidar. Marcondes ficou devendo os boletos lá. Tá lá com o negócio pendurado. Mas depois de 5 anos aí... Libera. Pô. E tá escriturado no ainda hoje eu recebo cobrança. 10 anos depois surge o Shopping Recife, nos anos 80. Quando o shopping surge, o que é que acontece? Por que é que esse camarada, que mora em Boa Viagem, mora no edifício Acaiaca, ele vai agora pra Rua da Imperatriz comprar uma camisa? E não pro Shopping Recife. Por que não? Por que não tá aqui do lado dele? Porque lá no shopping, além disso, você tem... Primeiro, você tem um ar-condicionado. Você tem uma linha de ônibus que saía da pracinha de Boa Viagem, da frente da igreja, um micro-ônibus que levava para dentro do shopping. Você teve um chamamento dessa comunidade para uma cultura indoor dentro desses shoppings. O consumo se dá lá, a diversão, vem o cinema. Segurança, banheiro. Estacionamento, comodidade. Conforto. Vem um combo total, né? Você vai lá para revelar sua foto, você compra sua camisa, você lancha, depois vai para casa, chega em casa, lava os pés e vai dormir, né? Então veja, isso vai fazer com que aquele centro ele perca a grande utilidade de ser o único lugar, o grande lugar de consumo de uma cidade. A única referência. A única referência. Veja, isso não é culpa de um prefeito da época. Isso é um espalhamento de uma metrópole que vai ganhando novos territórios, ela vai se reconfigurando. Mas dentro desse cenário aí, eu não sei se você consegue fazer essa leitura, mas termina o poder público novamente perdendo espaço para o privado. Mas veja,
o poder público só perde espaço para o privado porque ele permite que isso aconteça. Pois é, a gente estava falando sobre isso, né? Quando existe uma passividade, onde se coloca o cidadão para ele assistir como a cidade se constrói, aí você vai ver, por exemplo, grupos privados que financiam esses governos, que bancam essas candidaturas. Então são essas pessoas que vão, no final das contas, costurar esse boneco, que é uma cidade, uma metrópole. Não necessariamente esse projeto está na intenção, está em acordo com o desejo e uma demanda populacional das pessoas. Eu acho que a Mas gente nem pode- sempre, mas nem sempre com segundas intenções. Sim, A maioria das vezes, os projetos e os empreendimentos do poder privado, ele tem como objetivo de agregar a cidade, de dar moradia, de dar tudo. sim. Aqui a gente não está fazendo uma crítica barata. Não, a ideia é a gente discutir quais são os elementos que devem compor Onde é que os nós desejos estamos de uma errando? cidade. Não, certo? Daniel, veja, eu costumo dizer, pelo menos foi o desenho que eu vi, a ponte que está sendo feita aqui atrás da Cônego Romeu. Pelo desenho que eu vi no Instagram, eu não sei como é o nome aqui da rua de trás, da Cônego Romeu. É a rua de trás. Que vai é dar no a Verde Frutti. Isabel Não, é Não, a não. Luiz Pimentel. O pontilhão vai desaguar ali, aí entra na Saí Souza para ir para Cônego Romeu novamente. Eu acredito que vai causar um grande transtorno ali na Saí Souza. E talvez se fosse consultado, por que não passar em frente na Verde Frutti para sair lá naquela rua da Além do Pão, Da Além do Pão. que é menos movimentada. Ou trazer esse pontilhão para que ele desague justamente na Cônego Romeu. E por que eu estou te falando isso? Quando a gente passa para a história de Setúbal, a gente está aqui há mais de 20 anos. E a gente viu muita coisa melhorar, não posso mentir, mas hoje me deixa até preocupado como é que está se desenhando o Setúbal novamente. Infelizmente, a gente vê muito cidadão de rua em vários locais, porque se fosse concentrado em apenas um canto, a gente poderia estudar ali para ver o que é que estava acontecendo ali. Mas não, hoje, uma prática que a gente tinha normal, de ir nos supermercados e nos comércios andando, hoje a gente fica um pouco preocupado. E outra situação, diminuíram as ruas com essas, não sei como é que é o nome desse negócio, essas demarcações. Enquanto eu vejo todo mundo querendo alargar a rua, quantas mais faixas, melhor. Eu vejo o Setúbal ele querendo encolher. Setúbal não, a cidade toda, né? Eu tô falando de Setúbal porque é o coletivo Setúbal, né? Aqui, A gente vê na Jequitinhonha ali, e já era apertada. Botaram uma ciclofaixa que eu nunca vi ninguém andando de bicicleta ali, pô. Olha só, sobre o desenho de uma cidade, falando de Setúbal, Setúbal ele teve uma explosão demográfica de 10 anos pra cá, né? A gente não tem mais lugar onde construir em Boa Viagem, mas muita gente quer morar por aqui por perto. Aqui a gente tá do lado de um aeroporto, praia, shopping, né? A gente tem uma estação de metrô, enfim, a gente tem muita coisa. Tem tudo. Tem tudo Tem aqui, banco, né? supermercado. Só tá faltando a Boticário. Só faltando a Mas Boticário. calma que a gente vai resolver Boticário, isso. tá o aviso aí, viu? A gente Mas- tem os melhores colégios, né? Porque a gente tem aqui o Madre de Deus. Colégio, igreja, né? GGE, Administradora de condomínio, é das melhores tá aqui. administradora econômica. a melhor administradora do A condomínio. melhor administradora A de melhor condomínio tá está aqui, aqui. na verdade. Né? Disparada, viu? Disparado. Bom, e aí o que é que acontece? Você teve um inchaço desse bairro de 10 anos pra cá. Hoje, se você procurar um terreno, olha, a igreja de Boa Viagem está procurando um terreno aqui. Se alguém tiver um terreno para vender para a igreja, para que a nova capela de Setúbal, São Pio, que agora é o novo padroeiro de Setúbal, tem padroeiro agora, viu? Foi eleito democraticamente, eu estava presente nessa eleição. E a igreja não está encontrando terreno. É porque ela não tá procurando direito. Habilite serviço, Mas tem, torna tem? fácil. Opa! A difícil tarefa de morar em Setúbal. Os caras estão procurando terreno e você não tá mais encontrando, porque tudo tá virando prédio aqui em Setúbal. E o que é que acontece? E naquele terreno ali que era uma família que morava, agora são 100 famílias, são 90 famílias que estão morando. Como é que esse bairro agora, que foi construído nos anos 70, com ruas estreitas, com exceção de uma ou outra, como por exemplo, Saí Souza, você tem a Capitão Zuzinha, Barão de Souza Leão, mas as outras ruas, Cônego Romeu, Major Armando Souza Melo, são ruas estreitas, são ruas de 7 metros, esse leito dela tem 7 metros. Então, como é que você vai resolver agora
esse quantitativo populacional que chega aqui com essa mesma rua. Então, o poder público começa a encontrar alternativas se espelhando em outros exemplos por aí. As ciclofaixas são uma necessidade das metrópoles de tentar disputar esses modais, não deixando só para o camarada a opção de carro. Veja, eu trabalhava aqui no bairro, sou professor, eu ia todo dia dar aula de bicicleta. Eu passava numa ciclofaixa, que estava livre, obviamente, e do lado tinham carros parados num engarrafamento, na frente de uma escola, aqui no bairro. Todo mundo sabe qual é a escola. 7 horas da manhã é difícil você passar por ali, porque a rua é estreita, de fato tem agora a ciclofaixa, mas também tem ao lado da escola um grande consultório médico, e que as pessoas simplesmente fazem fila dupla. Tu tá falando do Madre de Deus, Madre Grande de Passo, Deus. né? Madre de Deus e o Apivida. E o Apivida, é. Ali no Grande Passo também, o exemplo é igual. É. Né? Santa Maria, mas em Boa Viagem, nem pega aquela rua ali na hora de largada e chegada de aluno. Então, veja, esse é um problema, é muito complexo, que não foi um prefeito que criou. Um prefeito ou uma prefeita, o governante, ele vai ter a obrigação e o desafio de resolver esse problema, que é um problema de uma metrópole que foi historicamente condicionada a fazer tudo de carro. É uma cidade que ela é construída para automóvel. Mas a minha pergunta não é essa, veja, a Marcondes, ciclofaixa... me permite, só para pegar esse gancho do Daniel, deixa eu te falar. Eu concordo completamente com o que você está falando, Daniel, mas fazendo vamos dizer assim, passando um olhar crítico em cima das últimas obras que têm sido nos entregue. E eu vou citar como exemplo uma referência, principalmente para nosso bairro aqui, que é a Via Mangue. Você não acha que a Via Mangue ela já foi entregue insuficiente para atender a demanda de carro? Perfeito. Então, como é que um projeto ele Já cresce... nasce fadado ao fracasso. Ele já nasce defasado. Exatamente, veja, aí eu não consigo entender como é que a gente tem um projeto que foi pensado lá atrás, na hora de se executar esse projeto, a gente não faz todas as suas adequações para que ele atenda aquela nova realidade da cidade. E eu digo mais, por exemplo, a 232, ela foi, vamos dizer assim, alargada agora. Mas Isso. veja, se você olhar direitinho, se as pessoas que estiverem passando lá na 232 ali, vocês vão ver o seguinte, que ela não ganhou muito espaço não, do que era antes. Na verdade, fizeram a requalificação lá da área, mas espaço realmente nós não ganhamos. E mesmo os pequenos espaços que nós ganhamos com essa requalificação, quando chega lá na frente, ela afunila. Por conta daquela pontezinha lá, daquele pontilhão que existe. Ele ajuda, mas não ajuda de alguns metros. Então, veja, é como se a gente tivesse à frente do poder da nossa cidade, né, governante ou pessoas que não conseguem enxergar a proporção que tem nossa cidade. E aí você vai para dentro de várias outras cidades, ruas dentro da nossa cidade. Você chega ali na frente da restauração, o camarada bota um gelo baiano no meio da rua ali, puxado. Meu amigo, não existe aquilo ali, você não consegue. Eu, sinceramente, eu gostaria de entender o que é que o engenheiro de tráfego estava pensando quando ele idealizou aquilo ali. Ele foi para Inglaterra. Eu já rasguei 2 pneus naquilo ali. Sabia? Ele foi pra eu tenho certeza que ele passou o tempo na Inglaterra. Porque o que tem de mão francesa no Recife ultimamente Mão francesa. Tá... Tem uma aqui na saída do túnel. Mão inglesa. O que tem de mão inglesa não está escrito no gibi. Então, né? quando você vê isso, aí pensando na questão da ciclofaixa, que eu acho super válido, beleza, e realmente, por exemplo, a gente, para a área de condomínio, há 2 anos atrás, a gente implementou uma ajuda de custo para o funcionário que passasse a usar a bicicleta. Por quê? Porque o Secov, que é o Sindicato da Habitação, ele fez um estudo, fez um levantamento junto com o vereador Rinaldo Júnior e identificou o seguinte, quando o funcionário se move de casa a trabalho, casa, de bicicleta, ele termina sem perceber fazendo exercício. Verdade. E aí isso ele ganha em qualidade de vida, ganha, entendeu? Uhum. E aí o seguinte, essa decisão foi uma decisão pensada exatamente para que a gente conseguir proporcionar isso ao colaborador. Aí, por outro lado, eu não consigo enxergar como é que o poder público vai entregar uma obra e a obra já é falida, ela já não atende. Veja, o caso da Via Mangue, por exemplo, você citou. Essa foi uma via extremamente polêmica desse projeto, né? Porque ele foi entregue num desenho diferente do proposto inicialmente. Sim.
pessoal até fez uma brincadeira antigamente, na época, que dizia que era a via mangue, porque eles iam depenar o mangue ali por onde a via ia passar. E eu lembro que na época, um candidato a prefeito, na época eu acho que foi o Raul Jugman, eu lembro de uma entrevista que ele deu sobre o projeto, e ele dizia assim, olha, esse projeto, a previsão era dele ter sido entregue há 8 anos. Ele vai ser entregue agora. Quando esse projeto for entregue, nós já temos um outro número de veículos na cidade. Então ele já vai chegar defasado. De fato, a Via Mangue, ela teve uma problemática ambiental na sua concepção, porque ela estava passando por uma área que era o Parque dos Manguezais, mas ele cumpriu, bem ou mal, uma tarefa de desafogar a Domingos Ferreira e a Conselheiro Aguiar. Eu lembro que você ir para a cidade, sair daqui de Boa Viagem para a cidade, nos anos 90, você pegava aquela rua ali, você não sabia qual era a hora que você ia chegar no Pina. Você tinha alguns gargalos e todo um bairro que foi projetado para que a Domingos Ferreira fosse mão contra mão com aquele canteiro no meio. E a Conselheiro, ela só ia para lá. De repente, a Via Mangue, quando chega, ela desafoga isso e hoje você consegue entrar aqui na Via Mangue e sabe que você vai chegar lá no Pina, se não tiver nenhum trânsito lá naquele finalzinho lá. Ou atrás do Shopping Recife. Ou atrás do Shopping Recife. Porque tem os colégios lá atrás do Shopping Recife. Tem os colégios, exatamente, ali perto do Mix Mateus. Por que não já botaram um pontilhão ali pra resolver aquilo ali, pô? Eu acho que o que vai acontecer é o seguinte, veja, João. A gente faz algumas críticas é muito necessário que a gente possa ter um olhar crítico aos governos, municipal, estadual e tudo mais. Mas a gente precisa compreender como funciona essa dinâmica político-administrativa de obras. Você tem agora o Recife sendo repaginado em grande parte, sobretudo na Zona Norte, né? As obras estão acontecendo lá nos morros, escadaria, contenção. Isso acontece muito lá. Talvez as pessoas daqui de Boa Viagem não tenham tanto acesso, porque não passam por ali, não tenham tanto acesso, não percebam isso. Mas de fato está acontecendo uma movimentação importante de obras para aquelas comunidades que sempre foram historicamente desassistidas. Eu lembro que eu cresci com reportagens da NTV de Córrego do Boleiro, Nova Descoberta, choveu, deslizou, matou 5, matou 10. A gente não tem percebido essa constância hoje. Existe morte, existe deficiência, existem pontos de risco, que esses pontos de risco não precisavam estar mais ali, mas de fato existe um avanço. Falando da Zona Sul, nós temos hoje uma repaginada importante na Orla de Boa Viagem. Uma obra que dá conta aí de 8 km de extensão. Não é só a troca de um piso, mas é um novo desenho, uma nova proposta de uso da Orla. Nós temos, pela primeira vez, um saneamento que está sendo feito ali. Que é um absurdo isso aí, né? Como é que 100 anos de Orla não tinha um saneamento, um cano de esgoto ali passando por baixo? Quer dizer, não tinha não tem ainda, né? Tá se fazendo agora. Estão colocando né? agora. Quer dizer, a Avenida Boa Viagem, o principal cartão postal do Recife, não tinha saneamento. A gente não tá nem falando de uma comunidade por trás de um canal, é a Orla de Boa Viagem. Então, isso demanda um esforço financeiro muito grande. Para isso, precisou ser feito empréstimos altíssimos. Você tem banheiros que dessa vez são banheiros que foram arquitetonicamente projetados para uma dinâmica de uma cidade, prevendo vandalismo e tudo mais. Então você tem funcionários que estão trabalhando nos banheiros, você tem os equipamentos que foram colocados ali, ele não tem mais a tampa para o cara arrancar. É um equipamento de inox que ele aguenta até se o camarada quiser subir naquele negócio ali para não quebrar. Você tem água, você tem espelho, você tem até chuveiro. Além desses banheiros, a gente está vendo uma requalificação agora da pista de bicicleta, né? A ciclofaixa. Nos moldes, por exemplo, das do Rio de Janeiro. São ciclofaixas, quem anda de bicicleta na praia sabe, que quando chove, a água se acumula ali, porque ela é em outro nível, e você não consegue andar se você tomar um banho de lama. Então, muitas vezes a bicicleta sobe no calçadão, causando risco para os pedestres e para o próprio ciclista, por conta da água empoçada. Isso vai ser resolvido, porque agora a ciclofaixa ela vai ser o mesmo nível do calçadão. Então, há uma queda d'água para a pista agora. Tudo isso está sendo pensado para que aquele ciclista ele possa pedalar os 8 km de orla, sem se molhar na lama, sem ficar desviando. Aquelas curvas ali eram perigosas, elas desaceleravam, enfim. Agora você tem uma orla que está sendo projetada com bares, restaurantes, com requalificação dos quiosques, eles foram entregues já.
Os quiosques eles precisam ser mais abraçados pelo poder público, porque aquelas pessoas ali passaram anos judiadas e agora elas estão tendo agora uma infraestrutura, mas para isso eles precisam também de um comprometimento, de uma qualificação para essas pessoas. Mas eu te pergunto, Daniel, focado aí na questão dos quiosques da nossa orla de Boa Viagem. Você não acha que, somado à Via Mangue, foi mais um projeto pensado pequeno? Veja, eu sei o quanto é difícil a gente implementar e colocar em prática projetos, e principalmente quando se trata de engenharia. Mas, fazendo um olhar bem sensível a essa situação, se você olhar hoje, as nossas barraquinhas da beira da praia, basicamente só vendem água de coco. Ou seja, não existe espaço nenhum para que eles ofereçam alguma outra coisa, né? Eles não podem colocar cadeira ali para as pessoas sentarem, a não ser aqueles banquinhos ali da frente. Para você ter uma ideia, Copacabana, você tem o quiosque e a cozinha embaixo, onde ele oferece tudo que você queira. Um sambinha tocando. Você vai para aqui, o estado aqui, vizinho nosso aqui para Alagoas. Maceió, meu amigo. Você vai pra orla ali de Maceió, dá show. João Pessoa. Na verdade, os quiosques não são atrativos em nada. A gente não consegue olhar para um lado e para o outro e a gente transformar isso em condições para o nosso comerciante que está ali. Porque, veja, se a gente sai de uma barraca e entra noutra, você tem refrigerante, água de coco, confeito, açaí, né? Se você quiser realmente comer algo diferente, até para que você crie o seguinte, uma concorrência entre as barracas, você não tem, porque o comerciante ali, daquelas barraquinhas, ele não tem espaço para isso. Na cozinha só consegue entrar uma pessoa. Quando um funcionário da barraquinha precisa ir no banheiro, ele tem que sair e ir andando 500 metros, que é para o banheiro público que foi feito na orla. Só que esse banheiro, até hoje, que é quando nós estamos fazendo aqui o nosso podcast, ele não tem, como é que se diz, saneamento básico. E a frente do banheiro é para a avenida. Muitas vezes os caras estão na praia bebendo, tudinho, você vê o cara sai ainda se ajeitando. Então, eu tenho algumas críticas com relação a isso. Eu sei que não é fácil, mas eu não consigo enxergar quando se entrega um projeto desse para uma metrópole como é Recife e pequenos detalhes não é pensado. Mas eu vou dizer a você, João, olha, pegando esse seu gancho aí, importantíssimo. Veja, a gente tem dado aqui para lembrar como eram os anos 90 na Praia de Boa Viagem, na orla. Sim. Os grandes eventos. Sim. Eu lembro de um evento que era incrível, que era da Band, Luciano do Vale, o Verão Vivo. Que lá levantou muito nosso estado aqui. Meu irmão, eu fui pra luta de Maguila, todo duro, vi seleção de vôlei, futebol, tênis. Raça Negra, Rivaldo, foi lá apresentar um dia. Quer dizer, você tinha a programação da Band nacional se dava nesses dias na Orla de Boa Viagem. Você teve aqueles eventos de tênis, eu não lembro, acho que era o Recife Open, que deixou como legado, inclusive, aquelas quadras de tênis que estão até hoje na Lupina. Aquilo ali foi construído pela iniciativa privada na época que fez o evento de tênis, um grande torneio mundial. Você teve ali os carnavais, Recifolia. O Recifolia, meu irmão, parava, o parque hoteleiro nessa época era topado com Recifolia. O que foi que aconteceu com tudo isso? Não existe mais. Não existe. Aí eu pergunto, em paralelo a isso, qual é a grande figura política que representa Boa Viagem? Nós não temos. Um representante de Boa Viagem, não temos. Se você vai lá para a Zona Norte, tem fulaninho da Guabiraba. Tem fulano da Caixa d'Água. Mas a gente não tem representantes do maior bairro da cidade do Recife. Mas tu não vincula isso justamente ao que o João tá dizendo, porque, veja, pra mim é meio cansativo. Quando a gente vai pra outro estado, a gente é convidado. Eu fui pra Maceió, Alagoas um dia desse, o pessoal me convidou pra ir pro quiosque não sei quanto, comer o peixe não sei das quantas. Todos esses quiosques que estão sendo planejados, que tá se investindo dinheiro agora na Orla de Boa Viagem, eu jamais sairia daqui pra comer nada lá. É uma compra de impulso. A gente passa ali, tá com sede, toma água, eu não gasto. Vocês estão certíssimos. Só tem diferente a tapioca do Damião. É. E tem o
que vai um chefe de cozinha. Ah, lá no 13, o Peixe Rei. O Peixe Rei. Ali é incrível. Diferente. E só voltado a Vê, isso, Daniel. Desculpa, Marconi. Mas veja, a gente acabou agora de dar 2 exemplos, que é exatamente o que nós precisamos. A gente tem a tapioca do Damião, que é referência, tá cheio lá. Muitas vezes eu vou no sábado de manhã, domingo, comer uma tapioca, Fila. tomar um café da fila pra esperar, É. pô. Muitas vezes eu peço lá e vou andar com o meu cachorro, e quando eu volto, muitas vezes, ó, tá pronto ainda não, tá? Entendeu? E o Peixe Rei. Então Ou seja, veja, dá certo se e- você fizer do jeito certo. e o Recifense vai. Pai, Vou dar um tem exemplo pra demanda. você. Parabéns a João Campos aí, meu xará, prefeito. Cara, a gente tinha artista popular no centro do Recife, igual a gente vê nas grandes metrópoles, aí, cidade turística, o pessoal tocando seu sax, fazendo seu show e ganhando por isso. E por que é que esses artistas vieram? Vieram porque viram que as... E por que eles vieram? Eles vieram porque perceberam, né, que a cidade estava proporcionando esse espaço, as pessoas começaram a visitar o centro do Recife, os bairros que foram decorados, os parques que foram revitalizados. Então, gente, não existe receita de bolo. A receita de bolo está aí para todo mundo ver. É só você criar o ambiente e dar condição que a coisa acontece. Porque as pessoas percebem e vão atrás. Você copia Não, colar, nada se cria. tudo Vocês se falaram copia. certo, é exatamente isso. A gente tem 2 exemplos aqui. As 2 orlas que estão ao nosso lado, seja Maceió e João Pessoa, mostram que uma orla viva, ela atrai não só o turista, como o próprio morador da cidade. Recife tem sofrido há muito tempo com diversos projetos que não casaram no que diz respeito ao turismo e a gestão de uma orla. Nós não temos, né? Não temos, veja. Você teve o Tubarão, fenômeno dos anos 90. Tubarão acabou com o uso do mar para esportes e recreação. Tudo que acontece hoje na praia de Boa Viagem é na areia, no calçadão e ali molhando os pés. Mas eu te faço uma pergunta. Se fosse em outro lugar, esses tubarões aí não estavam sendo utilizados como ponto turístico? É isso que eu quero falar pra você. Então veja, por que, Mas- que a gente não tem aqui ainda, o que é que tá faltando pra a gente ter um oceanário em Recife? E um slogan, talvez, quer perder o braço? Venha pra praia de Boa Viagem, você bota a mão. Eu não consigo entender É se um tem banho pra oportunidade. perder peso. É um banho pra perder peso. Olha, a gente precisa fazer do limão a limonada. Não é verdade? Há tubarão na praia de Boa Viagem, por conta de problemas do passado. Tá, então como é que a gente resolve isso? O que é que o pessoal tá fazendo na Austrália? O que é que se faz no Havaí, na África do Sul? Que inclusive eles têm animais muito maiores do que os nossos, né? A gente tá falando lá de tubarão branco. Aqui a gente tem um lixa, tem um martelo, e a gente precisa discutir o tubarão como sendo um problema, mas que esse problema seja resolvido, contornado. O que não dá pra gente ter é uma praia que ela tá sobrevivendo apenas da água, do mar e do sol. E das barraquinhas? Aí vamos falar das barracas. A gente tem agora Cara, eita. uma nova composição de quiosques. Foi uma composição acertada. A gente pode ter diferenças aqui na discussão arquitetônica, mas se tirou, para mim foi um ganho, uma pilastra que tinha no meio de um quiosque, um absurdo. Um quiosque pequeno, o projeto anterior tinha uma pilastra no meio. Né? Agora você tem um espaço, tem um armazenamento de material, tem um paisagismo naquele quiosque ali. São quiosques de concreto, tá? Antigamente esses quiosques já foram de palha de coco. Alguns foram até incendiados. Depois colocaram uma lona branca, que com o tempo ela se rasgava. Agora fizeram uma estrutura lá, mas o que é que tá faltando? Tá faltando a capacitação do material humano. A gente tem muita possibilidade de transformar esses quiosques em exemplos, em pontos da culinária local, de referências. Nós temos um estado que tem tradição na gastronomia. Mas aí eu discordo de você, Daniel. Por que é que eu discordo de você? E discordo com tristeza. Porque, veja, é sabido que na praia ali de Boa Viagem não se pode vender comida. Aí a gente precisa discutir isso. O que é que precisamos fazer para adequar esses quiosques que agora chegaram com nova roupagem ao momento da gente? Eu vou querer que o camarada viva apenas vendendo coco verde. Isso é pedir muito do camarada. Eu preciso pegar esse indivíduo, pegar essas pessoas, essas famílias que estão ali, são mais de 60 quiosques. Eu pego essas pessoas, trago para um programa de formação, de capacitação, de certificação dessas pessoas e com linha de crédito para que essas pessoas possam adaptar os seus quiosques a pequenas cozinhas com um mapeamento de uma curadoria gastronômica de gente que entende. Temos aí várias instituições,
vários chefes que entrariam como parceiros, né? São referências nossas. Mas aí você acha que... Isso aí é fantástico o que você está pensando. Fantástico. Mas você acha que isso não esbarra no projeto arquitetônico hoje? Porque... Aí eu tenho certeza que se a gente tem uma escuta do Poder Municipal, da Secretaria de Turismo, se a gente consegue conversar com essas pessoas, juntar esses personagens que tragam essas ideias e chamar essa representação dos quiosques da Praia de Boa Viagem, a gente consegue articular uma solução. Nós temos hoje anos, décadas de quiosques que estão ali sobrevivendo, vendendo água de coco e tendo que tomar cuidado porque de noite são roubados. Há um quiosque ali nas proximidades da Pracinha de Boa Viagem, de Aninha e Zé, que Zé dorme todos os dias no quiosque para não ser arrombado. Então, ele vem da casa dele, se eu não me engano, ele mora na Várzea, vem para lá e dorme. É a irmã dele que trabalha lá, ele tem um outro emprego fora, mas ele dorme no quiosque para não ser arrombado. O quiosque, né? No quiosque. O quiosque. Então, você imagina, né? A gente tá falando de uma praia aqui que existe apenas da areia. E programação cultural para essa praia? Mas, Daniel, desculpa te interromper. Veja, aí eu volto para onde a gente começou. Veja, eu vejo que o poder público ele faz, mas é tão, como é que eu posso dizer, tá tão desconectado da população. Porque eu citei o exemplo da ciclofaixa. Eu sou a favor da ciclofaixa. Agora, não precisa ser nenhum especialista para ver que elas estão em locais errados, de forma errada. Dimensão também, errada. Veja, aquela claro. ciclofaixa da Jequitinhonha, ninguém anda, é impossível. Não, claro, aquilo ali precisa ser trazido, pessoas, veja. O que eu acho, Marcondes, é que nós temos um desafio grande quando a gente fala... Mas essa seria a minha pergunta, veja. Falando de Setúbal propriamente dito, certo? A gente tá com, por exemplo, a gente tem vários problemas, como eu citei aqui. O coletivo Setúbal, como é que ele enxerga isso? Essa questão de... Esse trânsito de Setúbal, cara, o bairro da gente é um bairro que não é grande. E a gente pega engarrafamento aqui na Saí Souza de 1h da tarde. Capitão Zuzinha. Isso. Capitão Zuzinha. Então, a gente tem um problema de trânsito aqui. E o pessoal parece que faz o seguinte, rapaz, hoje eu me acordei, rapaz, eu vou transformar quando eu remei em mão única. Bora lá, bora, bota aí. E simplesmente nem avisam muitas vezes. E a gente tem o pessoal no meio da rua hoje, o pessoal sem casa, sem teto, na maioria das calçadas. A gente tem um problema, como é que eu posso dizer? Por exemplo, essa obra que estão fazendo aqui atrás da Cônego Romeu, da Isabel Magalhães, é uma obra que a gente não sabe nem quando começa, nem como termina, nem como vai funcionar, porque me preocupa bastante a questão de estacionamento. Muitas vezes, João, o pessoal achava que esses carros que estão na rua é tudo da gente, né? Meu carro muitas vezes estaciona 3 ruas depois, que a gente não tem vaga aqui para colocar. Uhum. E isso é culpa do seguinte, agora é proibido estacionar em todo canto. O coletivo Setúbal enxerga isso, está em conversa com algum político, com algum órgão, sobre isso que a gente colocou aqui. Tu tem alguma coisa para falar assim de forma direta? Olha, essas demandas do bairro principalmente estão sendo tocadas pelo coletivo Setúbal em parceria com a Prefeitura do Recife para a gente encontrar soluções, tá? A gente nunca teve isso, a gente nunca teve uma representação que pudesse abrir as portas na Prefeitura para fazer os diálogos que a gente está fazendo. A gente confia muito que essas escutas vão trazer para a gente resultados. Nós temos grandes problemas nesse bairro. Nós temos uma situação aqui de um bairro muito adensado, em pouco espaço, grandes escolas. Tem um exemplo da escola americana aqui, que às 4 da tarde, eu desaconselho você passar pela Saí Souza, porque todo mundo para com o carro ali fora para esperar a hora do filho largar. A gente tem outros colégios como Madre de Deus, enfim, escolas que naquele momento travam o trânsito. Como é que se resolve isso? Tira a escola? Não. A gente precisa encontrar soluções em parceria com uma prefeitura que tem o poder jurídico de tomar essas decisões, mas para isso eu preciso ter diálogo com eles. Então, se eu saio de casa hoje para simplesmente lançar críticas, bater no secretário, no prefeito, eu não vou avançar com nada. Não vai não. Agora, se eu chamo o secretário para tomar um café comigo aqui em Setúbal e dou uma volta de carro com ele e mostro, tá vendo essa escola aqui? Você acha que todo dia esse camarada vai descer do prédio para ir trabalhar, ele vai passar por isso aqui? Isso vai trazer para essas pessoas um sentimento de estresse absurdo. Isso vai se repercutir no trabalho,
dentro de casa. Na saúde. Isso vai causar um desgaste, inclusive político, para essa gestão que está aí no poder. Então, bora resolver? Eu tenho certeza que ele tem interesse em resolver. Como é que se resolve isso? Dialogando com o bairro. É preciso haver uma ponte entre comunidade e poder público. Essa ponte tem sido cumprida através do coletivo Setúbal. Nós temos diversas conversas hoje em andamento com a prefeitura para resolver problemas pontuais do setubalense. Vou dar exemplo aqui. Se discute muito hoje a questão do Centro Pop, um equipamento de apoio a pessoas em situação de rua que estão aqui na Zona Sul. Esse equipamento foi trazido para o bairro sem nenhum debate, sem nenhuma discussão com a comunidade e colocado num endereço. Esse endereço trouxe para essas pessoas da rua uma grande polêmica. Colocaram esse centro numa casa residencial, numa rua residencial de casas onde moram mulheres, em grande maioria, viúvas. São pessoas de idade e que moram ali há 40, 50 anos. Num determinado dia, a partir desse dia, essas pessoas começaram a ter uma movimentação, uma nova dinâmica na rua. Com 40, 50 homens, pessoas que estavam ali para utilizar um serviço público. Essa população, que é uma população marginalizada, vulnerável, traz uma dinâmica nova para essa rua. Então são pessoas, por exemplo, que não têm casa. Então eles andam com uma sacola de latinha, por exemplo. Essas latinhas são deixadas lá fora para que eles possam adentrar lá no serviço. Quando o camarada volta, a latinha não está mais lá. Quem levou a latinha? Foi o outro? Foi aquele? Ali já começa uma briga. Então, esse equipamento que tem sentido, que tem necessidade, tem demanda, a discussão é: qual é o melhor local para a gente botar esse equipamento? Será que não tinha outro local, a não ser uma rua de algumas casas de mulheres idosas que agora, quando saem de casa, encontram a calçada cheia, com 12 pessoas deitadas, esperando abrir o centro para poder entrar? Como é que essa mulher vai sair de casa para comprar o pão e voltar, sozinha, com 12 homens que ela nunca viu, na porta de casa? Mas Daniel, nessa linha de raciocínio sua, e aí eu volto a tocar na mesma tecla, eu sei que eu estou sendo insistente, mas veja, a gente roda e chega na falta de sensibilidade do poder público. Da mesma forma que a gente fala da Orla de Boa Viagem, que a gente fala da segurança, a gente fala da Via Mangue, a gente está falando desse mecanismo aí, desse centro acolhedor das pessoas necessitadas, né, carentes, de rua, a falta de sensibilidade do poder público. Porque, veja, inclusive, esse mecanismo aí, essa ferramenta, ele resolve hoje parte do problema. Ele não resolve o problema em todo. Ele vai matar a fome ali, dar uma assistência tudinho, mas o problema em si, ele não resolve. Ou seja, ele meio que faz um trabalho assistencial, de determinada horária do dia ali, dá uma alimentação àquele pessoal, mas o problema em si não resolve e traz insegurança para todo o bairro. E a exemplo do que está acontecendo hoje aqui em Setúbal, aconteceu na 1º de março, na Rua do Imperador, que é um bairro ali onde é uma rua que os melhores endereços estão naquela rua, né? Você tem aquilo ali, por exemplo, que o preço dos imóveis foi lá para baixo, exatamente porque instalaram uma ferramenta dessa lá. E você tem hoje, por exemplo, eu gosto sempre de falar, porque eu usava sempre, aquele restaurante Dom Pedro, um restaurante centenário, mais de 100 anos, fechou as portas. Mas por que fechou as portas? Porque quando esse pessoal vinha pegar a alimentação, coincidente na hora de movimento do restaurante, o pessoal sentava na porta. Teve a última vez que eu fui lá, eu só entrei porque o garçom saiu e me acompanhou para eu entrar no restaurante. E o rapaz disse: a gente vai fechar, não tem como seguir. Desse jeito. Aí veja, será que o poder público não consegue enxergar isso? Então, aí eu vou dizer, do jeito que a casa foi colocada no endereço, numa rua Sargento Valdir Corrêa, essa casa poderia ter sido colocada, por exemplo, numa área como a Ibiribeira. Por que não foi colocada lá? Veja, o poder público, o dinheiro que ele tinha para alugar essa casa, ele tem para alugar outra. O que faltou aí foi esse pivô,
esse meio de campo de uma sociedade civil organizada para dizer, secretaria, Tu vai trazer isso pra cá, mas vai causar vamos discutir isso aqui? Peraí, o que é que vocês têm? Vamos antecipar os problemas. Janeiro de 2026. Vamos sentar lá na prefeitura do Recife e dizer assim, queria fazer uma conversa aqui com representantes das secretarias da prefeitura. O que é que vocês têm planejado para Setúbal e Boa Viagem 2026? Ah, ó, tem essa casa que a gente vai instalar lá. Que casa é essa? Explica pra gente. É assim? A natureza desse mecanismo é essa? Bom, então isso traz alguns impactos colaterais ali naquela comunidade. Vamos discutir esse critério de locação de casa? Por que não naquele local? Então a gente evita um problema novo surgir. E a gente entrega para esse serviço um lugar adequado para que ele possa desenvolver a sua missão, às vezes até muito melhor do que naquele outro local. Porque lá onde essas pessoas estão, elas estão sendo hostilizadas hoje. O vizinho está com medo, o usuário está hostilizado, o servidor está com medo de trabalhar porque está num clima tenso, ninguém ganha com isso. A gente, João, já vou adiantar para vocês de primeira mão, a gente iniciou pela primeira vez com a prefeitura uma conversa sobre o local do Centro Pop. Nós somos completamente a favor de políticas de apoio para pessoas que estão em vulnerabilidade. O que a gente está discutindo aqui são os critérios de escolha de lugar. Até para que, ao invés de 35 pessoas que são atendidas, que é um número muito pequeno, diante da demanda, a gente possa atender 70 num novo endereço. Agora, como o Marcondes falou, nós temos hoje, aonde você vai no Recife, pessoas em situação de rua. 2020 aconteceu a pandemia que no mundo inteiro acelerou os processos de desigualdade social. Teve muita gente que foi pra rua por causa disso. Muitas. A gente conhece aqui algumas famílias por nome. Pessoas que foram pra rua por um detalhe. Porque perderam o emprego, por conta da perda do emprego, o camarada entra no álcool, ele perde agora a capacidade de controlar a própria vida e dali para estar na rua é só um empurrãozinho. Na rua, o cara, primeira coisa que faz, ele descobre que a rua é um ambiente extremamente hostil. Então, diante dos perigos de uma noite, a primeira coisa que ele percebe é a necessidade de se defender. Aí o que é que ele faz? Ele arruma uma faca e dorme com a faca aqui do lado. Não é porque ele é um cara ruim, não. É porque ele descobre que de noite chega gente para roubar o pouco que você tem. Dali a um pouco, é muito pequeno espaço para ele conhecer, por exemplo, o crack. Aquele cara que um dia desse estava empregado, agora está usando crack. Ele aprofundou agora essa degradação do controle de suas ações e, por necessidades óbvias, ele precisa andar armado. Então veja só como as coisas elas vão escalando a ponto da gente ter uma situação fora de controle. Precisamos hoje discutir o que o Recife vai fazer com essas pessoas, para que essas pessoas possam ter suas vidas restauradas, para que as ruas possam ser requalificadas, para que a população ela perca o medo de sair de casa. Mas esse não é um problema só do Recife. São Francisco, Detroit, Nova York, diversos lugares. Los Angeles. Os americanos também não estão sabendo o que fazer. Mas o Trump vai resolver isso agora que ele disse. Agora ele começou a falar agora que vai tirar agora a polícia da rua botar o exército. Eu acho que é bem filme americano isso mesmo, né? Daqui a pouco o Trump mesmo vai pegar um avião, soltar uma bomba, vai salvar a gente. Para de falar um pouquinho sobre problema, porque é importante a gente saber que você já está em conversa com os governantes, porque a sensação que eu tenho é o seguinte, é que a gente faz lá uma reclamação, ó, a gente tá precisando da ciclovia. O cara se levanta, bota a ciclovia lá, rapaz, bota de todo jeito, homem, bota o carro pra lá, pra cá e tome. Ó, a gente precisa de um centro de... Rapaz, arruma uma casa lá e bota. Então a percepção que a gente tem é que o governo não conversa com a população, tenta resolver os problemas de um jeito, acaba criando outros, e assim a gente vai vivendo. Mas bem... Daniel, há um tempo atrás, há um certo tempo, a gente já se conhece há um bom tempo, eu questionei a você quando você veio me pedir voto para um político X. Aí eu disse, Daniel, se fosse você eu votaria. E cheguei até a votar no candidato que você me indicou,
pelo esse respeito, essa consideração que nós temos e pelo trabalho que eu sei que você desenvolve aqui no bairro. E aí eu vou fazer uma pergunta direta. Quando chegará o dia que Daniel realmente vai pleitear? Porque a gente apostou por indicação sua num político e eu confesso a você que me arrependi, me decepcionei porque Eu já fiquei sabendo que o primeiro salário que ele ganhou, ele se mudou. o político Pois é, rapaz, olha, o bairro, ele encheu os corações de alegria lá atrás, quando a gente achava que ia conseguir eleger um representante do bairro para a vereança da cidade. E de fato, um vizinho nosso era candidato, a gente olhou e disse, acho que é importante a gente ter um representante lá no parlamento municipal. Vamos votar falando nesse por nós, camarada aí, aqui. reivindicando os nossos interesses. Não é? Botar o cara lá dentro, porque aí, obviamente ele vai estar defendendo a gente. Foi eleito em 2016. 2018 ele foi candidato de novo e o bairro novamente apoiou. E ele foi eleito para deputado. De imediato as pessoas começaram a perceber que aquela candidatura não tinha diálogo com o bairro. Era mais um projeto pessoal do que coletivo. Era um projeto que não transformava a vida de Setúbal. Ele não trazia pra gente novas ideias, ele não conseguia juntar pessoas nas ruas. E foi quando a gente fez uma autocrítica e, diante dessa desilusão, a gente manteve esses corações aquecidos e disse, olha, a gente fez o mais difícil, a gente juntou pessoas em torno de um projeto. Infelizmente, aquela pessoa que recebeu o nosso voto de confiança não honrou. Mas não tem problema não. A gente vai bater a poeira e a gente vai fazer um projeto agora nosso. Com esse aprendizado. A gente vai fazer agora um projeto legitimamente setubalense. Feito de forma coletiva por vizinhos, comerciantes, condôminos, pessoas da comunidade. Vamos chamar todo mundo. É o cara que tá no banco de feira, é o homem que tá lá servindo pão na padaria, é a mulher que tá trazendo o filho pra escola andando pela calçada e que sabe qual é a calçada que tá quebrada, qual é o ônibus que tá faltando, onde é que a gente tá precisando de mais policiamento. Então a gente juntou essas pessoas e numa conversa quase que pedagógica, batendo na porta, nas esquinas, na fila do pão, a gente montou um projeto que tem a cara do setubalense. É um projeto que nasce em Setúbal. Ele é feito em diálogo com a cidade, porque ele não é um projeto de um bairro, mas ele é um projeto que entrega para essas pessoas respostas para aquilo que eles estão pedindo. E esse projeto é o Coletivo Setúbal. Esse projeto está bem maduro. E agora a gente está mostrando para os setubalenses, são 50 mil setubalenses aproximadamente, que nós não precisamos de estrangeiros não para salvar a gente não. É Setúbal que vai resolver os seus problemas em diálogo com os órgãos, com a prefeitura. Vai ser Setúbal que sabe qual seria o melhor local, por exemplo, para o Centro Pop. É o setubalense que sabe, por exemplo, qual é a importância da feirinha de orgânicos que acontece todo sábado aqui no bairro. É o setubalense que sabe da necessidade de nós termos policiamento na rua, abordando, sobretudo nas madrugadas, para evitar que essas pessoas elas fiquem por aí soltas, fazendo o que querem de madrugada, fazendo com que o pequeno comerciante, quando chega lá de manhã para trabalhar, tá lá com a porta quebrada, arrombada e levar os seus equipamentos do trabalho. Então, diante dessa necessidade que nossa população tem, da nossa disposição de pensar e trabalhar por eles, a gente juntou esse bairro e agora nós temos um projeto político, comunitário, social do nosso bairro e nas próximas eleições, se tudo der certo, se essa vizinhança estiver disposta, a gente vai ter um projeto com a nossa cara, representado pelo Coletivo Setúbal, para que a gente possa disputar esses corações aí da nossa vizinhança e conseguir respostas para os nossos problemas. Eu tenho certeza que a gente vai, a partir de então, construir uma nova história em Setúbal. E boa viagem. Na última eleição, nós colocamos esse projeto à prova. Lançamos a nossa candidatura e tivemos o 3º lugar em todas as candidaturas de Boa Viagem. Eu fui o 3º candidato mais votado de Boa Viagem. Sem dinheiro, sem padrinho político, sem partido grande por trás. Fizemos um trabalho batendo porta, Instagram, redes sociais, chamando vizinhança
e a gente conseguiu um excelente lugar de colocação nessa campanha. Aquilo deu pra gente 3.200 votos. São 3.200 motivos que a gente tem pra gente aperfeiçoar esse projeto pro ano que vem. Se tudo der certo e essas pessoas aí fora quiserem que esse bairro ele tenha um projeto dele, a gente vai estar disposto a trabalhar. Eu não tenho dúvida que a hora de Setúbal está chegando e a gente vai conseguir inaugurar, abrir uma porta nova para o nosso bairro. Esse bairro aqui é um bairro muito abençoado, viu? É um bairro muito privilegiado, porque a gente está bem localizado. A gente não tem grandes problemas. Veja, de um lado a gente tá aí, ó, com uma praia bonita A dessa. gente consegue fazer tudo a pé, né, Daniel? Rapaz, você tem um bairro caminhável, né? 5 minutos, você vai para onde? Vou descer para comprar pão, 5 minutos você chega lá. Você vai para a igreja, vai de carro, 5 minutos você chega lá na igreja. Você vai deixar o menino na escola, 10 minutos você vai e volta. Então, veja, nós temos alguns desafios menores que a gente precisa resolver, são importantes, a gente vai resolver. Agora, a gente está apostando no diálogo. A gente está apostando pela primeira vez, em vez de sair por aí esculhambando, não, a gente vai chamar para conversar. O prefeito já esteve aqui com a gente conversando. Nessa próxima semana eu tenho uma reunião com o vice-prefeito para a gente falar, por exemplo, dessa ponte aí. Aquilo que o Marcondes trouxe para a gente, esse exemplo desse novo trânsito que estão fazendo aí, das novas pontes, ainda não está batido esse novo sentido trajeto. Isso Agora, vai ser construído conversando com a comunidade e o vice-prefeito. A gente vai conseguir entregar para Setúbal a melhor proposta. Por quê? Em vez dessa resposta vir de um gabinete, essa resposta vai vir de um gabinete que conversa com a vizinhança. Por exemplo, Rua Copacabana. A rua, todo mundo sabe que o lado de lá do canal é um bairro mais calmo, é um bairro de menos movimentação. Porque não existe tanto acesso de carro. Esse acesso ele vai contribuir para um fluxo maior e de imediato para uma valorização daquela área. Então pode ter certeza que depois dessa ponte, o lado de lá do canal também vai se valorizar. Quem tem apartamento lá hoje, quem tem a sua casinha lá, pode ter certeza que em 2026 essa casa vai estar valendo mais. Por conta de um acesso que a prefeitura está destinando para essas pessoas. Já tem agora quadra de tênis sendo construída ali, viu? Do lado de lá, está quase pronta. Uma quadra incrível, coberta de tênis que estão fazendo. Isso já é um sinal dessa mudança que está chegando para Setúbal. Problemas sobre o centro pop, sobre população em situação de rua, esses são desafios complexos, mas que a gente está começando a conversar. Porque quando a gente aborda esses problemas, diferente de algumas figuras por aí da internet, que chegam para inflamar, invadem um lugar, humilha, esculhamba e vai embora, a gente está abordando esse problema chamando pessoas para conversar e entregando propostas. Quando a gente fez um ato na semana passada lá na Pracinha de Boa Viagem, pedindo mais policiamento, a gente não só foi lá para abrir uma faixa, fazer barulho e ir embora, não. A gente foi lá, fez o ato, fizemos 3 entrevistas ao vivo para a imprensa local, mas para todos a gente entregou proposta. Então a gente está falando de um diagnóstico de roubos, arrombamentos que acontecem de 10 da noite às 5 da manhã. A gente está propondo que a polícia intensifique uma ronda especial nesse horário, com abordagens diretas dessas pessoas que estão caminhando na rua nesse horário, porque não é normal uma pessoa estar errante para lá e para cá de madrugada, diante desses números de assalto. Então, é preciso ter um olhar especial para esse local onde esse problema está explodindo. E que a polícia ela tenha um trabalho com a Polícia Civil preventivo nos lugares de compra de material de produtos reciclados. Então nós já temos mapeado aqui alguns desses depósitos que compram alumínio e que inclusive compram um portão de alumínio. Como é que uma pessoa compra um portão de alumínio sem saber que aquilo ali é proveniente de roubo? Um camarada chega lá com uma sacola preta de lixo e um portão de alumínio para vender. Meu irmão, a Polícia Civil ela tem que esclarecer para esse depósito que ele está mapeado. Isso não é nenhuma ameaça, não. Isso é um trabalho investigativo. Você está mapeado, nós temos uma demanda, um diagnóstico, e só quero deixar claro para você que a pena para receptação é isso aqui, e tá todo mundo de olho. Então, esse é um trabalho, essa é uma forma que a gente tá aí, pedindo aí para que essas figuras da internet aprendam essa aula, é uma aula gratuita. Você aborda o problema,
Você chama as pessoas para dialogar e você entrega proposta. É assim que você aborda um problema de uma cidade. Então, existem prefeituras e secretário que vai escutar isso aí, vai acolher e diante do diálogo, da disposição, da honestidade desse grupo aqui, vai encontrar meios para trazer respostas para esse morador da comunidade de Setúbal. Agora, Daniel, Setúbal a gente teria assunto aqui para toda hora, a gente já está caminhando para o final. E a gente falou de muita coisa tensa. E a gente percebe que lá no Coletivo Setúbal você recebe informação de tudo que é jeito. Eu queria te perguntar, assim, qual foi a coisa mais esdrúxula que tu já recebesse ali? Já sei qual é. Se tu já postou, se tu não postou. Olha, curioso, a gente recebe de tudo. Teve recentemente uma senhora que ela disse assim, olha, que bom que eu tô falando com você, porque eu queria lhe pedir pra gente diminuir, eu não tô aguentando mais o barulho desses aviões do aeroporto. Eu disse, como é? Ela disse, é porque esses aviões aí, quando levanta voo, é uma zoada, um barulho danado, eu não tô mais aguentando. Por favor, ajude a gente nisso aí. Eu disse, olha, só tá inaugurando um aeroporto agora lá pro lado de Maragogi. A gente vai desviar os aviões pra lá. Então, veja, mas isso é interessante, porque as pessoas, elas esperam do Coletivo Setúbal uma resposta para os seus problemas concretos, né? São suas dores diárias. A gente tá tendo aqui agora uma coisa curiosa, que é um cheiro de gás que tá invadindo o bairro. Todo mundo querendo saber de onde tá vindo o cheiro. Eu tenho uma mensagem que chegou agora há pouco pra mim aí. Uma pessoa dizendo, Daniel, pelo amor de Deus, eu tô tonta aqui dentro de casa. Como é que a gente resolve? E a gente já gravou vídeo, já chamou bombeiro e ninguém acha de onde é que vem esse cheiro de gás. No mês passado tava lá na Zona Norte, não foi? Pois é, teve esse caso na Zona Norte. Foi. Agora as pessoas só falam esse cheiro de gás. Essa água que a gente tá tomando, será? Rapaz, Setúbal, olha, o Coletivo Setúbal, ele me dá essa chance de conversar com as pessoas diretamente, né? Esses dias, pra você ter ideia, Marcondes, eu tava de folga, tinha comprado um livro interessante, Rostam Paraíso, o escritor pernambucano, médico, e ele fala sobre a velha Rua Nova. E aí, eu fui ler, me interessa muito pelo assunto do Recife, fui pra praia e pedi lá uma Coca-Cola. Eu pensei que tu ia dizer que acendia um baseado. Eu sou da Coca-Cola. Pedi uma Coca-Cola, tirei o chinelinho, pisei na areia. Quando eu comecei a ler o livro, chegou uma mensagem. Cachorro do camarada desapareceu, ele tá doidinho aqui. Por favor, posta aí. Tem foto do cachorro, tá desesperado, tá todo mundo doido aqui, perto do Recife Flat. Aí eu, na hora, parei a leitura e comecei a fazer um chamado lá. Galera, cachorro sumido, assim, assim, assado. Na Rua Nova. Aí boto o celular lá. Quando eu volto pra leitura, aí chega outro. Ó, teve uma batida na rua Professor Augusto de Silva com a rua João Cardoso Ares. Bateu, trincou o poste vai cair, alta tensão. Aí lá vai eu fazer um alerta lá no bairro. Galera, evita de pegar a rua aí, porque tá um risco de um poste cair. Aí quando termino, volto pra cá, aí chega uma pessoa dizendo que teve os documentos. Ela foi no supermercado, voltou, chegou em casa, não tava lá o cartão, e no cartão tinha uns esparadrapo com a senha. Que a gente tinha que postar, pelo amor de Deus, pra ninguém pegar. Então veja. Postar a senha do cartão dela. Ela mandou uma foto do cartão com a Com a senha. senha. Ó, meu cartão tá assim, tá ligado? Pode. Então são as demandas que surgem do bairro. Muitas vezes essas demandas chegam de madrugada. E a gente cria uma relação com essas pessoas. Algumas. É muito curioso quando tem documento perdido, chave que o pessoal encontra. Quando a gente posta, uma hora depois o pessoal já chega o dono. Porque pode não ser a pessoa que está vendo, mas é o vizinho dela, ela comunica. Então Setúbal virou essa grande comunidade, esse sentimento de vizinhança. A gente faz eventos aqui na rua que a gente nem chama a polícia. Que Porque não tem necessidade. Não precisa, Pelo contrário, o pessoal acha a carteira, traz pra mim, Daniel, anuncia aí no microfone, aí chama uma carteira. Eu anuncio, chega o dono. Então, é muito gostoso você perceber que o trabalho da gente tem dado, entregue para essas pessoas um sentimento de somos de uma vizinhança. Eu já recebi print de aviso do OLX, de anúncio de venda de apartamento, que dizia assim, apartamento de 3 quartos, não sei o que, papá, piscina, na Rua dos Eventos do Coletivo Setúbal. Aproveitando, fale dos eventos. Olha aí, nós temos agora uma nova agenda do bairro. Todo sábado, aqui no bairro, a gente tem na rua Dr. Luiz Inácio Pessoa de Melo, na Frida Academia VIP Fitness,
a missa que acontece da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, que acontece aqui há 3 anos, todo sábado, de 7 horas da noite começa, vai até 8h30. A não ser no dia que chove, né? A não ser quando chove. Isso é uma coisa muito saudável, você ter pessoas se juntando ali para expressar a sua fé. No meio da rua, a rua fechada, com toda a segurança. Cada um leva a sua cadeirazinha, cada um leva a sua Capa de acomodação. chuva, se é de chuva, leva a sua cadeira. Às vezes o camarada vai com o cachorrinho, às vezes fica um lá sentado ali no bar tomando uma cervejinha enquanto a esposa tá lá assistindo a missa, depois se encontram. Rezando pelo bebinho, né? Cada um de um jeito. E a gente teve recentemente um grande evento evangélico na rua, ainda falando do campo da fé, que foi o Aclamar, no meio da rua, incrível. A nossa comunidade evangélica teve presente. Mas a gente tem quinzenalmente uma feira, que é a Feira Ruarte, que acontece com gastronomia, artesanato, decoração, brincadeira infantil. A comunidade se junta. Só que essa é no domingo. Essa é no domingo. É. Então cada um num dia, de um jeito que nós temos ali o final de semana, uma oportunidade para o setubalense curtir no próprio bairro. Nós vamos ter agora, e aí ó, também de primeira mão, viu? Vamos ter agora o primeiro dia das crianças que a gente vai realizar aqui em Setúbal. Dia 12 de outubro, cai num domingo. E a gente vai estar fazendo aí com parceiros do bairro. A Bilite já tá convocada. A Brito já tá lá pulando e comendo confeite. Já e tá pipoca. convocada para estar com a gente. Vamos fazer um evento para essa criançada. Setúbal é um bairro que tem muita criança, muita família. A gente vai trazer essa galera toda para uma tarde animada, divertida, celebrando essa vida de um bairro. Um bairro que, apesar de todos os desafios, ele é vivo. É um bairro que eu escuto muito das pessoas o prazer de morar aqui. Pessoas que dizem, Daniel, eu nasci aqui, não saio daqui nem a pau. Ou então tem gente que diz assim, olha, vim do Rio de Janeiro a trabalho, tô aqui há 2 anos, mas por um acaso eu vim para Setúbal e não sabia que eu tinha feito a melhor escolha da cidade. Então, a gente precisa pegar esse feedback dessa galera toda aí e botar lá em cima. Mostrar que Setúbal é um bairro que, por mais que não exista, voltando para o começo da conversa, no papel da prefeitura, mas Setúbal existe no coração de todo mundo. O pessoal me pergunta, vez ou outra, tem essas polêmicas, o pessoal do jornal liga, Daniel, o que é que tu acha? Vira bairro ou não vira? Eu dizia, rapaz, olha, se virar ou se não virar, não vai mudar nada, porque o setubalense já é setubalense. A gente tem grandes marcas que dizem pra gente. Recentemente tivemos a inauguração de uma sorveteria aqui no bairro. Aqui pertinho da loja, do espaço de vocês. Aqui fora do podcast, final da rua, temos ali uma nova sorveteria que o camarada mandou mensagem pra mim e disse, eu queria que em todo o bairro a gente tivesse um grupo como esse. Porque de todas as lojas que nós temos, a melhor resposta, depois da campanha que a gente fez nas redes sociais, foi aqui em Setúbal. Eu fui lá no domingo, eu tenho fotos lá no coletivo de fila na loja. Chegou um cliente lá e me encontrou na rua e disse, pare de chamar o povo, porque a fila já tá na rua. O povo saía com sacola de sorvete da loja. Mas isso é um sentimento de prestigiar o bairro. O setubalense, ele não precisa sair do bairro para encontrar mais uma pizza boa, um sorvete bom, um supermercado bom, Temos tudo uma aqui. escola boa. Uma padaria boa. A gente tem tudo. Tudo. Né? A gente tem para quem tem gosto e quem tem desgosto. Aqui tem de tudo. Colégio, banco, farmácia. Tem a melhor administradora e também tem uma escocorota. É melhor, Essa daí eu nem Tem não uma quero nem... escocorota aí que eu não gosto nem de falar, É, sabe, velho? Que A contém melhor, de tudo, né? a melhor administradora, o melhor podcast, a É. melhor prestadora de serviço. Rapaz, olha, eu queria Os aproveitar. melhores condomínios. Eu queria O aproveitar. melhor representante de bairro. É, É. eu queria aproveitar para registrar justamente esse reconhecimento, né? A gente escuta por aí o nome Ability já está na boca das pessoas. A gente percebe como a marca já está atrelada à história do bairro. Existe esse sentimento de pertencimento. É uma marca nossa, tá? Além do que, vocês já prestam um serviço que é direto com essas pessoas. Vocês estão prédio- cuidando da... Os prédios da rua todinho é nosso. Não tem Acabou-se. como não. Tem... Amém. Como é que vai parar isso? Qual o futuro disso? E, pelo É. amor de Deus. Daqui a pouco eu tô vendo quarto daqui, tô daqui, sexto andar aqui. É um Mas- serviço bem prestado, com seriedade, com respeito, com amor no que nós fazemos. É igual a você, veja, aí não tem segredo. O segredo é o seguinte, é a entrega. Da mesma forma que você entrega e existe o reconhecimento,
é o que nós fazemos também. Mas, João, é isso. Daniel, papo bom, papo tranquilo, papo do bairro. Mais um para a entrevista aí, né, João? Mais um finalizado. Obrigado por ter aceitado. A gente tinha conversa aqui para ficar mais 2 horas, porque tem muito que conversar. Quero te agradecer aí por ter aceitado o convite. E, meu amigo, tamo junto aí pro que daí Vamos vier. embora, meu irmão. Mas que eu tenho você a última precisar. pergunta, Daniel. Próxima eleição tá candidato, né? Candidato, E sou agora- pré-candidato, já tô na rua, tô dizendo pra todo mundo, olha, temos um projeto nosso já na rua, viu? Essa é uma pré-candidatura que tá ganhando força. O povo para a gente aí no supermercado, na padaria e diz assim, tamo junto o ano que vem, tamo junto e eu quero sua força. Mas você não vai fazer feito outro político que saiu do bairro, não. Depois É. veio, não, né? A gente vai fazer um contrato com ele, João. Olha, Saiu do aqui bar, eu, entrega aqui eu o mandato. nasci, cresci, trabalho e vou me enterrar aqui. Arruma um lugar aqui pra me enterrar, viu? Mas, gente, Daniel, muito obrigado. vamos finalizar aí. Mais um pra conta, né, João? Mais um para conta. Obrigado pela entrega que você faz. Muito do que nós temos hoje no bairro, de atração, de melhorias, um trabalho que você, junto com a sua equipe, tem feito. O coletivo Setúbal não deixa de ser nossa voz, né, que está aí nas redes sociais, clamando, reclamando, chamando a atenção do poder público. E são pessoas como você, seja empresário, seja representante de bairro, seja síndico do coletivo Setúbal, que nós precisamos para a gente ter, vamos dizer assim, um reconhecimento e a gente ser enxergado pelo poder público e ver onde é que estão nossas dores. E, logicamente, sentar, dialogar e encontrar a melhor solução. Beleza? Mas é isso aí, gente. Chegamos a mais um fim de podcast. Eu quero agradecer a vocês que chegaram até aqui. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam em nosso canal. Nosso material é todo voltado para o segmento condominial. Beijo no coração e até a próxima.